pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre os gastos que influenciam na escolha da viagem. Principalmente quando você for decidir seu destino. A escolha do destino é para ser a parte mais legal da viagem, porque gera toda aquela expectativa, mas também é uma das partes mais difíceis, porque não é tão simples assim, você pegar e falar, sei lá, vou para Dubai, quero ir para Dubai esse ano, vamos para lá. Pronto, tá tudo resolvido. Não, tem muitos outros fatores além disso que vão influenciar a hora que você for realmente bater o martelo e falar, esse ano vou para tal lugar. E nós temos que ser realistas com vocês para mostrar realmente os gastos verdadeiros que você vai ter ao longo do planejamento da viagem. Sim. Vamos lá para o primeiro passo? Primeiro passo, passagem aérea. Passagem aérea é um dos passos mais importantes e é o pontapé inicial para você começar a escolher para onde você vai. Então, às vezes, você fala, igual eu dei o exemplo de Dubai. Quero ir para Dubai, só quero que você vai ver a passagem aérea com a disponibilidade que você tem. Tá um valor absurdo e isso talvez não vai caber no seu orçamento naquele momento. E tem alguns locais no mundo que as passagens aéreas são muito caras. Isso o ano inteiro, dificilmente tem promoções. Então, tem pessoas que sonham para ir, igual você falou do exemplo de Dubai, ou que seja para a Suíça. Para Suíça. Meu sonho é ir para a Suíça, gente. Só que toda vez que a gente foi pesquisar, a vez que eu achei uma passagem mais barata para a Suíça, tava 8, 9 mil reais por pessoa. Então isso já seria mais de 20 mil reais só de passagem aérea. Então não tinha condições de a gente ir, até hoje não tivemos, porque é um valor absurdo. Então o conselho nosso é quando for pensar no destino, já começar a fazer a pesquisa das passagens aéreas, porque de acordo com o orçamento que você tem para disponibilizar para a viagem, a questão da passagem aérea vai ser relevante, porque a passagem aérea vai ser praticamente aí de 40% a 50% às vezes do valor da viagem, se você não pegar alguma promoção. Então, dependendo do orçamento que você tem para viajar, então pode ser que pela passagem você já descarte um destino que você não vai conseguir ir esse ano pelo menos por causa do valor. Então outra questão importante é nunca comece a pesquisar somente um lugar, para depois você não se frustrar em relação a isso. Então sempre elenque 3 ou mais destinos e comece a pesquisar. E aí a hora que você começar a pesquisar as passagens aéreas, você vai descartando, vai acabar indo por eliminatória. Certo? Certo. Passo número 2, moeda. Sobre a moeda também é algo muito importante, porque ela é parecida com a passagem na questão de flutuação do valor. Então, a moeda ela varia muito. Então, hoje no mercado financeiro que está totalmente instável, a gente vê o dólar subindo. Então, é um fator que tem que levar em consideração. Que, por exemplo, o exemplo nosso, que impediu nós de ir para o Reino Unido esse ano, foi pelo valor da Libra. Né? Então, a passagem aérea estava com promoções, mas a Libra estava muito alta. Então isso aí também faz até sentido. Quando a moeda do país está alta, às vezes acaba tendo até algumas promoções aéreas para incentivar a viagem. Só que mesmo assim fica muito caro. E então é importante você acompanhar como é que está o andamento da moeda nos últimos 6 meses, quais são as perspectivas de baixar a moeda. Então é bem importante porque é o que você vai gastar lá. Então a gente considera como o segundo maior gasto a moeda. Então você vai ter que comprar passagem, na sequência vai ter que já comprar moeda para viagem. Então é o segundo maior gasto que você vai ter. Então tem que levar em consideração isso aí. É um gasto importante na viagem. Sem dúvidas. Terceiro passo é as atrações locais. Isso vai influenciar bastante, porque às vezes você vai para um país ou para algum lugar onde não tenha tanto gasto com atração turística, onde a maioria dos locais sejam gratuitos e você possa visitar tranquilamente. Mas de repente, se você opta em ir para Orlando, por exemplo, que tá uma febre, todo mundo vai para Orlando, você tem que levar em consideração os gastos dos parques que você vai ter lá. Então, é muito importante você verificar o país que você vai, o local que você vai, qual vai ser o seu gasto com atração turística. Quando a gente foi para Itália, assim, é um museu a céu aberto. Todo lugar que você vai tem uma coisa bonita, todo lugar que você vai tem alguma coisa histórica. Só que se você quiser adentrar nessas atrações, tudo é pago. Então você tem que verificar em relação a isso também. Qual é a vantagem? Apesar de tudo lá ser pago, muita coisa você não precisa entrar para admirar. Você consegue admirar por fora. Diferente de Orlando. Você vai para Orlando só para ficar na cidade? Você vai ficar 10 dias em Orlando?
você não vai ter o que fazer lá, vai chegar uma hora que vai acabar, não vai ter mais o que fazer. Então você tem que ir para os parques. Cada parque você vai gastar em média uns $100 por dia. Então isso é um gasto extra moeda. É um gasto que você já tem que ir planejado. Ou você tem que calcular e incluir isso no valor da moeda, no valor do gasto que você vai ter com a moeda. Isso porque a gente está dando um exemplo da viagem para a Itália, só que varia muito do perfil do viajante. Sim. Porque a gente percebe que tem cidades que tem as duas opções. Vai depender da pessoa, se ela quer adentrar os museus ou ela se vai contentar somente com as atrações aí da cidade em si, que são gratuitas. Então varia muito do perfil, então você tem que analisar essa questão. Vou para aquele local, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer entrar nos monumentos, então você vai ter que calcular esse gasto. E tem algumas cidades, como deu o exemplo de Orlando, que você vai gastar, brincando aí, quando nós fomos, gastamos mais de 3 mil reais só com parques. Então é um gasto razoável que chega a ser bem próximo das próprias passagens aéreas que a gente comprou na época, só que você vai para Orlando, você vai nos parques. Sim. É uma cidade que não tem muito o que fazer se não for ir para os parques. Então o local que você vai, os pontos que você vai visitar, vai influenciar muito nos gastos também de sua viagem. Quarto passo, hotel. Você tem que elencar a prioridade em questão do hotel. O seu hotel, você quer ir para um hotel onde você tenha luxo, onde você tenha lazer, um resort, por exemplo, ou você se contenta em ir para um hotel mais simples onde você só vai para dormir. Então você precisa elencar isso, precisa ver quais são as suas prioridades em relação a isso. Localização, tudo. Porque isso vai influenciar muito na hora do valor do seu hotel. E outra, se realmente você vai ficar em hotel ou se você pode ficar numa pensão, num B&B. Então isso vai depender do seu perfil também de viajante. Só que assim, é importante ressaltar, a gente elencou como o quarto passo, porque tem locais aí que os hotéis são muito caros. Exemplo, na Itália os hotéis eram bem caros, tanto que nós ficamos em B&B lá. Em alguns locais também nos Estados Unidos, dependendo das cidades turísticas, o hotel ele é caro. Aí na Europa em geral a gente percebeu que os hotéis são caros. Então isso também tem que considerar, porque também numa pesquisa que nós fizemos recentemente, eu acho que na faixa de 15 dias na Europa, a faixa de hotel aí estava entre 4 e 5 mil reais, que dá também o valor da própria passagem aérea. Então, e isso, um hotel 4, 5 mil reais que o Thiago quer falar, é um hotel tipo 3 estrelas, não é um hotel chique, não é um hotel de luxo, um hotel simples. Mas pra gente, isso é uma coisa tranquila, porque a gente não se importa, né? Sim. Se a gente for ficar num hotel super luxuoso, ótimo, maravilha, a gente vai aproveitar. Agora, se entre eu ficar em um hotel super luxuoso ou eu ficar num hotel mais simples e poder viajar, a gente vai ficar num hotel mais simples e a gente vai viajar. Então essa é a nossa prioridade. Se a gente tiver uma boa cama, um lugar limpinho, mesmo que seja simples pra gente dormir, tá ótimo, não precisa mais que isso. E nós gastamos metade do valor ficando em B&B. Só que nós vamos fazer um vídeo explicando a nossa experiência do B&B num próximo vídeo. Exatamente. Agora... Quinto passo, transporte. Transporte é uma coisa também bem importante. Por quê? Vou explicar. Se você for para a Europa, não que nos Estados Unidos o transporte não funcione, não estou falando isso, mas nos Estados Unidos é mais fácil você se locomover de carro. Então se você for alugar um carro lá, não é caro, comparado com o Brasil, não é um valor alto. Só que se você for para a Europa... tudo tem metrô ou ônibus e a maioria das pessoas se locomovem dessa forma. Então acaba que o transporte público na Europa e no Reino Unido é um valor mais baixo e compensa muito mais você andar de transporte público do que você alugar um veículo. Nos Estados Unidos, quando a gente foi, compensava muito mais a gente alugar um veículo. Outras pesquisas de destinos nos Estados Unidos que a gente fez também compensa mais alugar um veículo. E isso vai dar diferença sim no valor final do seu transporte. E eu acho isso importante porque tem algumas cidades que o transporte público não é tão eficiente. Então você vai ter que alugar um carro. E alugando um carro, querendo ou não, é um gasto razoável. A gente dá o exemplo, nos Estados Unidos a gente alugou um carro por 12 dias e ficou na faixa de R$1.500. É a faixa que tem aí, um carro compacto, sim, aí, básico, mas... decente, tudo bem que né? O básico deles é um Jetta, né? Jetta lá é o básico. Mas é um carro básico, sim. Não chega a ser um Camaro,
Mas é um gasto que você vai ter que colocar na ponta do lápis, porque alguns locais têm transporte público que funciona muito bem, que é o caso do Reino Unido, Londres, que vai ter um metrô que funciona muito bom. Muito bem o metrô. Nas atrações. E deve-se considerar, porque quando você for escolher, eu gostaria de visitar tal cidade de tal país, e você verifica que naquele lugar o transporte público não funciona a contento, e você vai ter que alugar um carro, esse valor do carro, querendo ou não, é relevante, porque querendo ou não, o carro chega a ser o valor do hotel, por exemplo. Então isso aí tem que ser analisado, o transporte do local, porque você vai ter que se transportar. Isso aí vai fazer diferença na hora de você fechar a viagem. Sem dúvida. E por fim, o último passo, eu considero a questão dos gastos que você vai ter com compras. Isso é importante colocar no papel, porque depende também do perfil. Mas se você vai, por exemplo, fazer uma viagem para os Estados Unidos, que é um país muito famoso por compras, você vai ter que levar um dinheiro a mais para gastar com compras. Porque, como a Amanda fala, nós nunca sabemos quando nós vamos voltar para lá. Então você não vai deixar de ir lá e comprar tênis, comprar um Nike, comprar eletrônico, porque vale muito a pena a questão do dólar e do valor lá para você comprar. Quando a gente foi, o dólar tava alto e ainda assim tava valendo a pena, gente. Então, é uma coisa complicada, é absurdo. Aí você até desanima de voltar pro Brasil e pagar caríssimo em tudo. Eu iria viver comendo Nutella, porque é tão barato. Por outro lado, quando você vai fazer uma viagem para a Europa, tem coisas baratas, roupas para você comprar barato. Só que assim, o que a gente fez nas nossas últimas viagens? Nós decidimos comprar roupa e comprar um pouco mais, fazer mais compras quando fosse para os Estados Unidos. Na Europa tem algumas lojas legais para fazer essas compras, só que a gente prefere não gastar com compras na Europa para aproveitar esse dinheiro e investir em passeios e na própria viagem em si. Mas isso, como eu falei, vai do perfil de cada um. Mas os gastos com compras tem que ser colocado na ponta do lápis, porque você vai chegar lá e você vai querer comprar. É viciante. Alguma coisa você vai querer trazer. Então, gente, não vá com o dinheiro contado para sua alimentação e para suas atrações turísticas. Não, sempre leva uma sobrinha a mais para compras e, sem dúvidas, sempre leva uma sobrinha a mais para qualquer emergência, qualquer necessidade que a gente nunca sabe que a gente vai passar. Agora, acho que é legal a gente dar uma dica de como você vai fazer para organizar isso. Então, gente, escolha do destino, beleza. Elenque os seus destinos, veja quais são as suas prioridades, para onde você gostaria tanto de ir. Como a gente faz? A gente geralmente escolhe 3 destinos e a gente vai fazer toda essa pesquisa de todas essas dicas que a gente deu pra você em relação aos 3 destinos. Eu não tô com um caderno aqui agora, mas eu tenho um caderninho e a gente anota. Eu vou anotando no caderno, eu e o Thiago, nós dois juntos, um do lado do outro, a gente coloca. Itália, e aí a gente coloca passagem aérea, moeda, hotel, atrações, a gente coloca isso. Vira a folha, coloca o outro destino que você pretende ir, sei lá, Buenos Aires, mesma coisa. E elenca mais um destino. E aí você vai pesquisando e vai colocando, faz uma somatória total de, em média, quanto você gastaria. Isso vai te ajudar muito na hora de você ter uma noção de realmente quanto você vai gastar com essa viagem e se é possível você fazer essa viagem nesse momento ou se vale a pena você esperar mais um pouco, fazer um outro destino e mais pra frente voltar para realizar um sonho que não deu para ser realizado. O mais importante no seu planejamento é você entender que não é somente um item da viagem, que é o que a maioria do pessoal pensa, que é a passagem aérea, que é realmente um item importante, mas não é só ela. Você tem que analisar todo o conjunto, igual a Amanda falou. Nós colocamos num caderno e fazemos uma pesquisa com os 6 itens. Então você tem que saber se o lugar que você vai, quais são as atrações, o que você vai querer fazer, né? Você não vai fazer, por um exemplo, você vai para Las Vegas e você não vai querer jogar num cassino. Sim. Você vai para Los Angeles, por exemplo, e você não vai visitar um dos parques da Disney que lá tem também. Então são coisas que você tem que analisar. Então esses gastos têm que ser analisados em conjunto, não tem como analisar separado. O dólar baixou, então tá legal para ir para os Estados Unidos. Você vai ter que conferir várias outras variáveis, hotel, as passagens aéreas, para onde você vai e o que você vai gastar também lá no local. Então o mais importante é você planejar dessa forma. Quando você for pesquisar, elenque vários destinos e pesquisa. É um pouco complicado, vamos dizer, chato para nós não, né? Mas não, a gente adora fazer isso. Mas é bem legal, você coloca lá os países, os locais que você quer ir e coloca lá moeda, todos os itens que a gente falou para vocês. E aí vocês vão vendo daí no valor total da viagem qual vai ficar mais em conta. Dessa forma
é uma maneira mais correta e inteligente de você fazer um planejamento. E eliminar aquilo que realmente você vê que não vai caber no seu orçamento. Dessa forma você consegue ver realmente, aproximadamente, o quanto você vai gastar e comparar isso com o orçamento que você tem para fazer aquela viagem. Isso vai facilitar muito sua vida. Eu acredito que facilita muito a nossa. Depois que a gente aprendeu a fazer dessa forma, tudo ficou muito mais fácil. Então, gente, fazer essa pesquisa vai fazer total diferença na hora de você fechar a sua viagem. E às vezes um sonho que você acha que não é possível nesse momento acaba se tornando possível pelo simples fato de você calcular em conjunto, né? Nós esperamos ter ajudado vocês aí nessas dicas para você planejar a sua viagem. Não esqueça de comentar aqui embaixo no nosso vídeo, ver o que vocês acharam. Tá Se certo? inscrevam no canal, curtam nossa página no facebook.casalviaja e não deixe de acompanhar o blog www.casalviaja.net. Até a e próxima. não deixe de curte para divulgar. É isso aí. Tchau! Tchau.